tema de hoje é promessa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 15, do 1 ao 6. Gênesis 15, do 1 ao 6. Vai estar aqui, já está aqui. Que diz assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno. Disse mais Abraão: Eis que não me tem dado um filho, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, Abraão, e conte as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-se-lhe isto por justiça. Amém? Pode manter as luzes assim, tá, pessoal? Tá bem aconchegante aqui, tá bom, tá? Aqui existe um exemplo bem prático de uma promessa que foi feita na vida de alguém. Uma promessa de um filho para a vida de uma família. E é interessante porque lá no capítulo 16, logo à frente, no versículo 2 fala o seguinte: E disse Sarai, até então Sarai, a Abraão: Eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo que ela concebera, foi a sua senhora, ou seja, ele desprezou a Sarai aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo sobre ti, minha serva pus em teu regaço ou seu colo para ficar mais fácil. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que a tua serva está em tuas mãos, faze-lhe o que bem aos teus olhos de achar. Afligiu Sarai a ela, e ele fugiu da sua face. Nesse versículo aqui, do versículo 2 do capítulo 16, eu aprendo uma lição incrível. Porque imagina só, gente, Sarai tem uma promessa de ser mãe aos 80 e poucos anos. Imagina aí, uma senhorinha de 80 anos esperando por um filho que foi uma promessa do Senhor. Isso me faz refletir porque ela não estava em posição de ser abençoada por conta da idade. E talvez eu e você nos encontramos em situações que não estamos condizentes com o que foi prometido em nossas vidas. Talvez as circunstâncias do seu dia a dia não condizem com a promessa sobre a sua vida. Talvez o seu café da manhã que você tomou hoje não condiz com aquilo que Jesus te prometeu. Ou seja, Sarai estava numa situação que aparentemente aos nossos olhos não condizia com aquilo que Jesus tinha prometido para ela, que Deus tinha prometido para ela. Por quê? Dizem, que até os 35 anos é o ideal para se ter um filho. Ela já tinha 80 já. E ela naquela situação de não saber o que fazer pelo fato de, poxa, já estou nessa idade, já estou me aproximando dos últimos dias. Se bem que naquela época viviam bem mais que hoje, Hoje a gente vive bem menos. E ela lá, eu imagino o Sarai ali na porta de casa pensando: cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho uma promessa de ser mãe, meu esposo vem também, e esse menino não vem. E eu me coloco no lugar de Sarai nessa hora, porque tantas das vezes eu esperei por algo e achava que não estava na posição para receber. Eu achava que a situação não condizia com aquilo que Jesus tinha prometido na minha vida. Talvez a tua situação hoje, ela não condiz com o que Jesus te prometeu. Talvez o teu emprego aparentemente não condiz com o que Jesus te prometeu. Eu quero dar aqui alguns exemplos
Talvez a sua vida de prosperidade não condiz com o que você vai jantar hoje à noite. Aquele feijãozinho, arroz, o ovinho frito. Talvez não condiz com o que Jesus te prometeu. Mas vai se cumprir. Porque Ele não é homem para que minta. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Amém? Talvez o seu casamento não condiz com a realidade de um casamento que Jesus te prometeu. Talvez as brigas, a dificuldade de relacionar um com o outro não condiz com aquilo que você almejou e que você clama. Da mesma forma estava Sarai, numa situação que não condizia com a promessa sobre a vida deles. E isso fez Sarai ter uma atitude, ao meu ver, de desespero. Não foi de maldade ou de tentar facilitar. Ela pensou, cara, se eu não posso dar à luz, eu preciso dessa geração. Eu preciso dar andamento na minha geração. E ela vai e cede ali o seu esposo para ter relação com uma outra mulher. Talvez a casa que você mora hoje não é a casa que você sonhou. Talvez o seu emprego, o seu carro não é o que você sonhou. E você se olha tão distante daquilo que de fato Jesus te prometeu. Tenha calma, as coisas acontecem na hora certa. Não antecipe a promessa sobre a sua vida. Abraão tentou antecipar e veja o que deu. Para quem não conhece Ismael, trazendo para os dias de hoje, aquele pessoal que degola cristãos, descendência de Ismael. Ou seja, ao antecipar uma promessa, você pode prejudicar toda uma geração futura. Ao antecipar algo na sua vida, você pode prejudicar a sua família, os seus filhos. Isso não quer dizer que você não tenha que agir. Você precisa buscar, correr atrás, mas, cara, espera a hora certa de tomar uma decisão. Eu falo por experiência própria, já quebrei a cara tantas vezes. Já fechei 2 negócios, 2 empresas, por conta de achar que eu tenho uma promessa e queria antecipar essa promessa. Querer trazer para o meu tempo e não para o tempo dele. E eu me frustrei. E achava, então não era promessa, não era de Deus. Era, só foi na hora errada. Tentei pular etapas que não era para ter pulado. Eu e a Andressa, nós já estamos juntos, juntando tudo, né? A parte errada e a certa. Nós casamos depois. Vai fazer 10 anos. E a gente nunca teve cuidado assim, sabe? Não vamos se cuidar para não ter filho. A proteção era só divina mesmo. Não se protegia não se cuidava não. E a Laura não vinha, o filho não vinha. Eu falei, cara, tem uma coisa errada comigo ou com ela, porque a gente tenta e não vem. E um dia nós estávamos aqui nessa igreja no primeiro aniversário, no segundo que eu estava aqui, 2019. O pastor Everaldo chama as mulheres que querem engravidar. Aí a Andressa já vem correndo para cá, né? Ela veio e ele falou o seguinte para ela, ano que vem você vai estar aqui na frente. Ou no colo ou na barriga. Isso em outubro de 2019. Outubro de 2020, outro aniversário, ela estava aqui, prestes a dar à luz a Laura, que nasceu em novembro. Sabe por quê? Na hora certa. Se a Laura viesse na época que eu pedi para o Senhor, não tinha dado certo. A relação não teria ido para frente, porque antes disso, eu estava afastado da igreja há muito tempo. Então, se viesse quando eu pedi, não teria dado certo. Então, veio na hora certa. E hoje ela é uma bênção para nossas vidas e para a nossa igreja também. Amém? E, cara, eu fico pensando, olha para Abraão. O cara tinha tanta intimidade com Deus, tanta intimidade. Inclusive, quando Deus desce através de um anjo para ir destruir Sodoma e Gomorra, ele passa antes na casa de Abraão. Um cara tão próximo de Deus, quebra um processo. Pula uma etapa que não era para ter pulado. Ou seja, se ele, que era Abraão, o pai da fé, o cara próximo de Deus, via Deus face a face, cometeu esse deslize, todos nós estamos também sujeitos a cometer esse deslize, de querer antecipar algo que não está na hora certa de acontecer. Isso me ensina uma coisa muito forte, porque tentar antecipar as promessas do Senhor na nossa vida pode ser um problema. Muitas das vezes pedimos para que Deus nos dê a promessa, nos dê a bênção, mas não nos pedimos, a gente não pede como conduzir isso. Por exemplo,
Você pede um casamento abençoado, Jesus te dá o esposo, mas você não sabe conduzir o seu casamento. Você pede um filho, Ele te dá e você não sabe conduzir a paternidade. Jesus te dá um emprego e você não sabe conduzir o seu trabalho para uma futura promoção, para um avanço. Ou seja, pedimos muito, mas não sabemos pedir para que Ele também nos acompanhe nesse processo. Porque não adianta eu pedir algo para o Senhor, Ele me dá uma promessa e eu não saber o caminho, trilhar esse caminho da promessa. Nós, às vezes, muitas vezes a gente pede algo para o Senhor e a gente não sabe conduzir. Isso que é muito forte. As pessoas estão muito mais preocupadas com o que há de vir do que o que já se cumpriu. Hoje eu quero te fazer uma reflexão. Eu sei que as promessas que há de vir são bênção em nossas vidas. Mas eu quero te pedir hoje para você aprender a valorizar o que já se cumpriu. Estamos tão ansiosos para viver o novo de Deus e tratamos o que já se cumpriu com um certo desleixo. Estamos buscando sempre o novo e esquecemos de cuidar daquilo que já foi entregue. E talvez para que você rompa essa barreira, pule para uma próxima etapa, que cumpra uma próxima promessa, você precisa valorizar o que já foi entregue. Jesus te dá um carro novo, no outro dia você está vendendo. Te dá um filho, você não cuida, não ensina, não pratica a paternidade. Te dá um casamento, você não cuida do seu casamento. Você precisa valorizar o que já se cumpriu. É muito mais importante do que você se preocupar com o que há de vir. Eu sei que as promessas são grandes e são boas, mas valorize o que já foi entregue. Isso vale muito para mim também. Acho que muito mais para mim do que para você que está me ouvindo. Aprenda a zelar pelo que Ele já te entregou. Os dons que foram entregues, que você não pratica. As visões, o dom de revelação, o dom de profecia, que você recebeu e não pratica. Talvez para que você alcance essa próxima promessa, você precisa se atentar para essas que já foram entregues e que você não executa. Ô, gente, não dormir não, tá? Pelo amor de Deus. Se vocês dormirem aqui, acaba com o meu dia. E é interessante, aí você me pergunta, Santana, mas como saber se eu estou zelando pelo que já foi entregue? Como que eu consigo provar para o Senhor que eu estou zelando pelo que Ele já me entregou? Exercendo. Não tem outra forma de você provar ao Senhor que você é grato pelo que Ele fez, sem você exercer. É o dom da palavra, pregue a verdade. É o dom da revelação, revele a vida de alguém. Era ser pai que você queria, exerça a paternidade. Valorize o que já foi entregue, para que você possa alcançar aquilo que ainda não foi entregue. Se você tem uma promessa de uma vida próspera, prospere na vida de alguém. Exerça isso. É o que eu tenho aprendido muito nos últimos dias. Eu confesso que eu já tive muita dificuldade de lidar com o dinheiro. Muita preocupação, porque eu trabalho com vendas e a gente sabe que é imprevisível esse mercado. E eu ficava muito preso. Cara, eu preciso ter em conta para 3 meses. Eu estava preocupado com 3 meses à frente. Ansioso demais. O Deang, que é meu amigo de trabalho, sabe da minha ansiedade de vez em quando lá. Ele fala, cara, calma, falta 3 meses para essa conta vencer. Está preocupado com o que agora? Então eu ficava muito ansioso com isso e eu me prendia a isso. Talvez se eu te perguntar hoje, quais são as promessas que há de se cumprir na sua vida, você lembre de cada uma delas. Mas se eu perguntar quais já se cumpriram, talvez você não consiga me dizer. Isso que é muito sério, isso vale muito para mim. Esquecer do que Jesus já te entregou é a maior prova que você não valoriza uma promessa. E que tem promessa, precisa valorizar ela. O que temos feito com essas promessas que foram entregues? Eu vim aqui pregar de algo novo, de que vai se cumprir, é muito fácil. E as que já se cumpriram? E o filho que você pediu? A esposa que você pediu? A esposa que você tem cuidado disso, que Jesus já te entregou? A única prova que eu consigo mostrar para o Senhor que eu sou grato pelo que Ele já fez é exercendo o que Ele já me entregou.
Amém, pastora? E algo eu aprendi e isso está marcando muito meu coração. A promessa do Senhor, ela não termina em você. Ela começa em você. As pessoas acham que a promessa ela se cumpre quando ela se concretiza. Na verdade, ela se cumpre quando ela se inicia. As pessoas acham, Deus me prometeu algo, cumpriu, amém, agora eu vou ser feliz. Cara, ela começou agora. Foi agora que ela começou. A promessa não termina em você, ela começa em você. Amém? Vocês estão me entendendo? Está comigo aqui, gente? Amém? E outra, a promessa é para deixar você proativo e não preguiçoso. Isso acontece muito. Eu tenho uma promessa, então eu vou descansar aqui. Tem uma promessa, Jesus fez, eu vou esperar. Tem uma promessa de ser a maior igreja de Águas Lindas, vou esperar aqui que vai cair do céu as vidas. Não vai cair. Eu tenho uma promessa de ter uma vida próspera, eu vou acordar meio-dia. Não vai acontecer, meu filho. Eu tenho uma promessa de ter uma vida boa, uma vida financeira estável. Não vai acontecer se você ficar acordando meio-dia, igual eu até um tempo atrás. Quando eu falo disso, eu me lembro aqui do Daniel. O Daniel está aqui, né? Quem não sabe, o Daniel mexe com mídias aí. Quando eu quero falar com ele, eu falo com ele 2 da manhã. Era que ele está acordado, 2, 3 da manhã. Porque ele entendeu que ele tem uma promessa, ele precisa buscar. Não dá para esperar cair do céu, porque a promessa não é para te deixar preguiçoso, é para te deixar proativo. Tem uma promessa, vou buscar, vou acordar cedo. Promessa de ser um advogado, vou estudar, vou buscar. Não vai cair do céu, gente. Jesus não é injusto. Se você não buscar, não vai acontecer. E é uma prova de que você dá valor àquilo que foi feito, àquilo que foi prometido, exercendo, buscando conhecimento. Amém? E tem diferença entre você estar buscando do que você antecipar. Eu tenho uma promessa de ter uma vida próspera. Exemplo, eu vou buscar, eu não vou esperar cair do céu. Eu tenho uma promessa que essa igreja será a maior igreja da cidade. Cara, eu vou buscar, vou atrás de vida, vou fazer célula, vou fazer alguma coisa. Não vai cair do céu essas pessoas para estar aqui. E o mais importante é que o cumprimento da promessa é a execução da promessa. Não adianta Deus te entregar algo que você não dá continuidade nisso. E eu me lembro aqui de Davi, quando ele recebe a unção de Samuel para ser rei. Ele estava numa situação de que não condizia com ser rei. Inclusive ele estava, na hora que Samuel chega, ele estava nos campos. Aqui fala em 1 Samuel, capítulo 16. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse, ainda não, falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Ou seja, onde estava Davi? Apacentando ovelhas. E Samuel disse a Jessé: chama, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Ou seja, talvez a tua situação hoje, nesse momento, não condiz com a promessa na sua vida. Eu estou aqui dando uma ênfase nisso, porque é a parte principal dessa palavra. Talvez a sua posição hoje não condiz com a promessa, mas vai acontecer. Ela vai se cumprir. Faça a sua parte, que Ele vai te ajudar. Amém? Eu fico imaginando lá, Davi volta do campo para receber ali uma unção. Aí o cara pensa, eu, o rei de Israel, cuidando de ovelha. Entenda uma coisa, o teu estado atual não determina o teu destino final. Talvez você está aqui quebrantado, triste, decepcionado, magoado. O teu estado de hoje não determina quem você vai ser amanhã. Amém? Aleluia, Jesus. Feche seus olhos nessa noite. Sim, Senhor. Te adoramos, Jesus. Entendemos, Pai, que precisamos buscar a Tua face, Senhor. Que as promessas virão sobre as nossas vidas, Jesus.
Você deve estar se perguntando agora, Senhor, mas eu tão pequeno, Senhor. É você mesmo. Ah, Jesus, 40 anos infértil, não posso dar a luz. É você que Ele quer trabalhar. Aquela faculdade que você tanto sonha e aparentemente está tão distante, é ela que Jesus quer que você faça. Talvez a tua situação atual não condiz com o que foi prometido por Ele. Talvez a dificuldade, as adversidades não condizem com a promessa sobre a sua vida. Você pergunta, Jesus, depois de tudo que eu fiz, Senhor, depois de tanto mal que eu fiz para as pessoas, é você mesmo que Ele quer usar. É você que Ele quer trabalhar. Anota uma coisa no seu coração. Para que a promessa se cumpra, é necessário que você cumpra com as obrigações das que já se cumpriram. Vou repetir. Para que a promessa se cumpra, você precisa cumprir com as obrigações das que já se cumpriram. Isso aqui é muito forte. Isso falou muito ao meu coração. Chega de pedir algo novo para o Senhor. Comece a valorizar o que foi entregue. Vivemos numa geração ansiosa com o que há de vir e esquecemos do que já foi entregue. Valorize o seu casamento, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, seus pastores, seus líderes. Não trate com desleixo aquilo que já foi entregue sobre a sua vida. Você deve falar para mim, Santana, mas eu não tenho uma promessa. Alguém nunca me impôs a mão sobre a minha cabeça e me fez uma promessa. Gente, isso aqui, tá tudo aqui. Não espera alguém pôr a mão na sua cabeça e falar, tem uma promessa para te entregar. Tá tudo aqui. Não se prenda a essas promessas. É lógico, elas acontecem, elas existem, elas acontecem de verdade. Mas para de se prender a isso. Não me prometeu, cara, tá na palavra. Não me prometeu uma vida próspera, uma vida familiar bem-sucedida. Tá aqui na palavra. Para que mais que isso? Não espere alguém pôr a mão na sua cabeça e falar, vai acontecer isso e isso. Ainda que isso aconteça, não se prenda a isso. Se prenda à palavra. Aqui diz que você é mais que vencedor e ponto. Aqui diz que a sua casa será uma casa de bênção e ponto final. Isso é uma promessa, você não pode se esquecer disso. Valoriza isso. Não espera uma colocação de mão, uma promessa, uma revelação. Alguém te chama aqui na frente para falar, isso, isso e isso. Se acontecer, amém. Mas se não acontecer, se prenda a isso aqui. Tem muita promessa aqui, cara, que vai se cumprir na hora certa. Eu estava olhando recentemente o meu projetando de 2019. Leve muito a sério o projetando. Leve a sério você que pega todos os anos. Valoriza. Eu lembro que eu pedi coisas ali que eram possíveis e outras não eram possíveis ao meu ver. E olhando recente agora, eu vi que tinha coisas que eu pedi em 2020 que não aconteceu em 21, mas aconteceu em 23. Porque não é no meu tempo. Nós temos um projetando para você polir, né, as suas conquistas para o ano seguinte, para aquele ano vigente. Mas se não aconteceu, não é hora. Vai acontecer. Corra atrás, busque. Eu te desafio que hoje, quem tem um projetando aqui de 2020, que você preencheu e guardou, olha lá ele hoje. Dá uma olhadinha para você ver se não se cumpriu tudo. Tudo que você buscou correr atrás. Dá uma olhadinha. Aí você se esquece, por quê? Porque já faz tempo. Não valorizou porque já faz um certo tempo. Então é o desafio de hoje, quem tem ainda projetando, chega lá e abre lá e vê quais que cumpriu e você nem lembra mais que se cumpriu.
Aprenda a valorizar a promessa que já foi entregue na sua vida. O teu destino não está nas suas mãos, mas está nas suas ações. Valorize, busque pela promessa. E uma outra reflexão: não tente antecipar aquilo que não é hora de acontecer. Cumpra os processos, os princípios, as obrigações. Valorize o que já foi entregue. Seu filho cresce muito rápido. A Laura já está correndo para todo canto. E quando eu olho aqui para algumas postagens, algumas que a gente grava, muita coisa, né? A gente começa a lembrar, caraca, eu preciso valorizar isso, porque isso passa muito rápido. E se eu quero outro filho, eu preciso cuidar bem do que Deus me entregou, né? Mas assim, gente, não adianta também pedir e ficar esperando cair do céu, não. Vocês acham que Abraão ficou lá esperando ela engravidar? Eu tenho uma promessa de ter o filho Isaac. Eu vou ficar aqui, olhando para o céu. Hoje eu fico imaginando Abraão aqui, o bichinho todo dia, sabe? Cansado, trabalhando muito, chegava em casa, cara, eu preciso gerar esse menino. E nada desse menino vir. Meu filho, se você quer ter filho, exerça esse trem aí. Ah, eu quero dar à luz, mas o marido às vezes, sabe? Vamos exercer essa função. Ou seja, se prepara, faça alguma coisa para quando se cumprir, cara, ser uma bênção na sua vida. Isso vale para todas as áreas. Você quer ter uma vida melhor, um emprego melhor, busque, corra atrás. Não espere, o anjo não vai fazer isso por você, não. Faça a sua parte, corra atrás, valorize. E quando eu falei que a promessa, ela não termina em mim, em você, quer dizer o seguinte: o que Deus te entrega não é só para você. Esse salário de 10 mil, 15 mil que você recebe não é só para você. Esse carro aí fora que você tem, é só para tu ficar passeando aí, dando volta. Vocês acham mesmo? É para servir. Para servir o Senhor. Essa condição que você tem é para ajudar outras pessoas, porque a promessa não termina em você, ela parte de você. Toda promessa ela tem um propósito. Toda promessa ela tem um propósito na sua vida. E todos eles visam aproximar pessoas de Deus. Aproximar vidas de Deus. Não é só para o seu conforto. Não é só para você. É o que a Carline falou aqui. Cara, a gente dá tão pouco para o Senhor e ainda assim a gente falha, como eu falho. Valorizar o que já foi entregue, para que as coisas novas possam acontecer em nossas vidas. Sim, Jesus. Sim, sim. Aparentemente, está tudo dando errado na sua vida. Parece que a promessa está cada dia mais distante. Parece que a sua relação conjugal está cada dia pior e se distancia cada vez mais daquele casamento que você tanto pediu. Vai se cumprir. Nos próximos dias algo novo vai acontecer na sua relação, na sua família. O teu estado atual não determina o teu futuro. Sim, Jesus.
Talvez você se olhe hoje no seu quarto e fica pensando, cara, estou tão distante daquilo que eu tanto sonhei. Parece que não vai acontecer, parece que é só comigo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele está provando o teu caráter. Vai acontecer na hora certa. Essas noites mal dormidas vai passar. Essas preocupações vão passar. Porque a paz é uma promessa na sua vida. E não precisa eu estender a mão e falar isso para você estar aqui. Tenha só mais um pouco de paciência que vai acontecer. Trabalhe para que você esteja no caminho da promessa, não ao contrário. E quando você pula etapas, você retrocede. Você recomeça. E assim como Abraão, uma escolha pode mudar todo o seu destino. Algo que era para ser promessa virou maldição na vida deles. Para que a promessa não vire uma maldição na sua vida, ela precisa passar por uma etapa, um processo. Porque muitas das vezes Ele entrega e a gente não sabe lidar com ela. Dá um esposo, não sabe lidar. Dá uma família, não sabe lidar. Vira um problema. Por isso que tem separação. Porque antecipamos os processos, quando a gente deveria esperar no Senhor. E o melhor dessa palavra é que ela fala muito ao meu coração. Por isso que eu me emociono e choro, porque ela fala muito comigo. Por quantas vezes eu não valorizei o que foi entregue para mim, cara? Por quantas vezes eu desprezei aquilo que foi entregue? Hoje eu tenho a honra de ter meus pais vivos e muitas das vezes eu não valorizo isso. Fico 3 dias sem conversar, 2 dias sem ligar para eles. Ou seja, já foi entregue, está na sua mão, valoriza isso. E muitas das vezes a gente deixa isso passar pela correria do dia a dia, passar batido. E isso é uma prova de que nós não damos valor e por isso não recebemos algo novo em nossas vidas. Quer receber, quer que a promessa se cumpra, valorize o que já foi entregue para você. Vai com esse pensamento para a sua casa hoje. Começa a lembrar do que foi entregue e vê se tem dado o devido valor.